O Bolsonaro, ele pede anistia, dizendo que ele vai pacificar o país, mas Moraes a rejeita. Quem que vai ganhar essa queda de braço? Existem duas visões distintas aí. De um lado, a gente tem a visão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele pediu aos ministros do Supremo Tribunal Federal ontem que partam para uma anistia a fim de pacificar o país. E de outro lado, você tem o Supremo Tribunal Federal, representado pelo ministro Alexandre de Moraes, que rejeita qualquer ideia de anistia e diz que os responsáveis por crimes contra a democracia devem ser punidos. Qual que é a visão que vai prevalecer? Ou melhor, deixa eu mudar um pouquinho aqui o enfoque. Qual é a visão que deve prevalecer por uma questão de justiça? É isso que eu vou analisar para vocês agora. E o que foi que aconteceu? Bom, ontem o Bolsonaro deu uma entrevista para a revista OS e ele disse o seguinte, eu destaquei aqui para ler para vocês aspas, tá? Ele disse, eu apelo aos senhores ministros do STF, eu apelo, por favor, repensem, vamos partir para uma anistia e o país vai ser pacificado. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? O senhor Alexandre de Moraes. A anistia em 1979, eu não era deputado, foi anistiada gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Esse foi o discurso lá atrás. Se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes ou tocante anistia, estava tudo resolvido. Não querem pacificar? Pacifica. Foi isso que disse o Bolsonaro ontem. Agora, bora para a visão antagônica a essa do Bolsonaro, que é a visão dos ministros do STF, representada aqui pelo Alexandre de Moraes, e depois vamos confrontar as duas para entender qual deveria prevalecer. No dia seguinte, as explosões em Brasília, agora semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu um discurso em que ele falou o seguinte, gente, eu vou destacar aqui para vocês, ó, aspas, ele disse, só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Veja que aqui o discurso é oposto. Não fala de anistia, fala que a pacificação só veio com a responsabilização dos criminosos. E já vou falar por que isso é absurdo. E aí ele diz, não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. A impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem, porque as pessoas acham que pode vir a Brasília, entrar no STF para explodir o STF, fecha aspas. Gente, quando o Moraes falou isso aqui, eu quase coringuei. Por quê? Porque isso pode ser um deboche, uma chacota com a nossa cara, uma piada de mau gosto. O STF é o maior garantidor da impunidade dos grandes corruptos do Brasil. E aí não tem moral nenhuma para falar de ou criticar a impunidade, a possibilidade de impunidade, considerando o papel que o próprio STF tem exercido na blindagem dos criminosos de colarinho branco, dos políticos e empresários corruptos da Lava Jato, que estão praticamente todos aí sendo blindados pelo Supremo. E aí, qual das duas visões deve prevalecer? A do Bolsonaro ou a do Moraes? Em primeiro lugar, a gente acabou de ver que o STF não tem moral para dizer que os réus do 8 de janeiro não podem ser anistiados para não ter impunidade. Esse é o último argumento que o STF poderia usar. Em segundo lugar, quem é legalista, defensor da lei, das liberdades civis básicas e do devido processo legal, sempre quer que criminosos, eventuais criminosos, sejam punidos por seus crimes, mas o que está acontecendo com os réus do 8 de janeiro não é punição justa, não é um julgamento justo, é justiçamento, é retaliação, é vingança, é perseguição política. Tem pessoas presas até hoje sem denúncia, mais de 1 ano. São julgamentos sumários, de uma corte que não tem competência, porque ninguém ali tem foro privilegiado, em que os juízes são as próprias vítimas dos crimes. Se a gente tentar explicar isso para algum estrangeiro de uma nação democrática, ele não vai nem conseguir entender isso de tão surreal que é. Ele vai duvidar que a gente está falando a verdade, porque isso é o absurdo do absurdo. Mais ainda, todos lá são denunciados em lote, são condenados em lotes, sem individualização das provas, sem individualização das condutas. E mais, gente, as pessoas são condenadas sem crime, porque ali não tinha crime de tentativa de golpe de Estado, não tinha tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tem crime, sim, de dano para quem vandalizou, para quem tiver prova que vandalizou, e tem eventual crime de incitação para quem pediu intervenção militar, mas é isso, são crimes com penas baixas, que deveriam estar sendo julgados em primeira instância. Aliás, se todos os réus do 8 de janeiro estivessem sendo julgados em primeira instância, pelos crimes que de fato cometeram e quem cometeu, com a individualização da conduta e pelo enquadramento legal correto, por esses crimes de penas baixas, não teria nem necessidade de falar em anistia. A anistia se faz necessária justamente porque o julgamento dessas pessoas está acontecendo de modo absolutamente injusto.
Não é um processo penal democrático. É direito penal do inimigo. É digno de ditaduras como a Coreia do Norte. Portanto, gente, diante desse cenário, é sim a anistia que tem que prevalecer claramente. E para isso acontecer, a direita precisa continuar forte, unida, mobilizada, com o propósito, inclusive, de eleger o máximo de representantes para o Congresso em 2026, especialmente senadores. A posse do Trump em 2020, agora em 20 de janeiro, em 2025, pode nos ajudar, e certamente vai nos ajudar, mas a gente não pode contar só com isso e com implicações de sanções sobre os ministros e com julgamento na Corte Interamericana, mas não, a gente tem que ir além, a gente tem que lutar aqui pela anistia. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Qual a visão que você acha que deve prevalecer? Conta aí pra gente, a do Moraes ou a do Bolsonaro?